A paz de Jesus, meus irmãos, tudo bem? Olha, dando continuidade aqui no Evangelho de São João, nosso estudo do Evangelho de São João. Hoje nós vamos meditar o último pedaço do capítulo 12, São João, capítulo 12, versículos de 20 a 50, que é Jesus com os gregos, Jesus e os gregos. Vamos meditar esse último trecho do Evangelho de São João, do capítulo 12. Inclusive, nós estamos terminando o livro dos sinais. O Evangelho de São João, ele é dividido em dois grandes blocos, em dois grandes livros. O livro dos sinais, que termina agora no capítulo 12, e o livro da glória, que começa agora no capítulo 12 e vai até o capítulo 20. Tem o prólogo, que é no comecinho do capítulo 1, e depois o capítulo 21, que é o apêndice ali, a conclusão. Bom, então agora Jesus, ele tem um encontro com os gregos. Isso é importante a gente ressaltar. Alguns gregos queriam conhecer Jesus e eles procuraram Filipe. O nome Filipe e também o nome André é de origem grega. Filipe era da Galileia, próximo às outras nações, Então, por isso, os gregos procuraram Filipe para conhecer Jesus. Em algumas outras passagens do Evangelho de São João, nós vemos Jesus falar assim: a minha hora não chegou. Por exemplo, lá em Caná, na hora do milagre de Caná, Jesus fala para Maria: a minha hora ainda não chegou. João 2,4. Na festa das tendas, João 7, versículos 6 a 8. A minha hora não chegou. Depois no versículo 30 e também João 8,20, eles queriam pegar Jesus, mas a hora de Jesus ainda não tinha chegado. Que hora é essa? Bom, o interessante é que nesse texto que nós estamos lendo, se nós pegarmos lá no versículo 23, Jesus diz assim: é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Agora é chegada a hora. Que hora? A hora da glória. A hora do Filho do Homem ser glorificado. E por que agora é a hora? Vamos lá. Em João 10,16, vou pegar de novo a Bíblia aqui. João 10,16 está escrito assim: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha, os gregos representam os gentios, mas representam também a vanguarda da humanidade, da civilização humana. Os gentios estão indo atrás do Salvador e atrás da salvação. Então, chegou a hora da glorificação. Esta é a hora, este é o momento em que o grão de trigo vai precisar morrer para dar vida. Se o grão de trigo não morrer, não poderá dar fruto. Então esta é a hora para que ele veio, inclusive. Esse é o momento da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É a hora de glorificar o Pai. Nos versículos 27 a 29, é muito interessante porque esta cena desses versículos corresponde à oração do Getsêmani, lá nos evangelhos sinóticos, Marcos 26, de 36 a 46, Marcos 14, de 32 a 42, e Lucas 22, de 40 a 45, mostra a oração de Jesus no Getsêmani. Então, esta cena, quando fala assim, e agora? Vamos até ler aqui direto no texto. Versículo 27. Agora minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas é exatamente para isso que eu vim a esta hora,
Pai, glorifica o teu nome. Nisto veio do céu uma voz, já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Olha que bonito. O Pai é glorificado pelo Verbo, pela palavra, pelo Verbo encarnado. E ao mesmo tempo, uma voz do Pai glorifica também o Filho. É muito bonito isso. E é bonito também a gente entender que Jesus abraça a vontade do Pai e declara a sua obediência perfeita. A obediência que veio reparar a desobediência de Adão. E Jesus pede para que o nome do Pai seja glorificado. É assim como ele ensina a fazer no Pai Nosso, quando ele fala assim: santificado seja o vosso nome. Jesus vive esta experiência para que o Pai glorifique o seu nome por conta da sua paixão. Então no Pai Nosso, quando a gente reza santificado seja o vosso nome, é esse significado, que o nome de Deus seja glorificado apesar dos nossos sofrimentos, né? E Jesus vive isso e ensina isso. Isso está lá em Mateus 6,9, santificado seja o vosso nome. O Pai, através de uma voz, confirma isso: já o glorifiquei e o tornarei a glorificá-lo, né? Foi através de uma voz. A palavra glorifica o Pai e o Pai glorifica o Verbo encarnado. Como sempre, né, continuando o texto, como sempre, João deixa claro a incompreensão dos judeus. Com a glorificação do Filho, certamente haverá o juízo do mundo e a condenação do príncipe deste mundo, do diabo. Quando Jesus for levantado, isso tem dois significados, né? Quando ele for levantado na cruz, mas também quando ele for levantado ao céu em glória, ele vai atrair o ser humano a ele, ou seja, ele vai resgatar os homens do poder do mal. As pessoas não entendem a ressurreição, tanto que eles imaginavam que o Messias não poderia morrer, o Messias seria para sempre. Então eles ficam com aquela dúvida se era ou não o Messias, porque ele está falando que ele ia morrer. Mas Jesus nem deixa para depois da ressurreição eles entenderem. Jesus vai logo falando novamente sobre luz e trevas. Isso é constante no Evangelho de João. Jesus sempre comparando luz e treva. Luz é a manifestação da divindade de Jesus, é a vida, é a vitória do bem, é a verdade que vence a mentira do diabo. A luz nos torna filhos de Deus. Desde o começo do prólogo, João 1,5 diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então é essa temática que Jesus mais uma vez falando, tanto que no versículo 35 e 36, Jesus faz um último apelo para que os homens se decidam pela luz, para serem filhos da luz. E é uma decisão mesmo. Versículo 36 ali, essa cena termina dizendo o seguinte: Jesus se retirou e ocultou-se longe deles. É o final do ministério público de Jesus, é o final do livro dos sinais. Agora a gente começa a partir do capítulo 13, o livro da glória. E a luz se retira e os incrédulos, aqueles que não aceitaram Jesus, permanecem nas trevas. O texto termina, a partir do versículo 37 em diante, com um resumo do livro dos sinais e um convite à aceitação da fé. O resumo é mais ou menos esse. Eu vou até pegar aqui direto no nosso livrinho, texto base. Primeiro ponto: crer em Jesus é crer no Pai. Ver Jesus é ver o Pai. Isso está lá em João, capítulo 14, versículos 9 e Hebreus 1:3. Segundo ponto do resumo: Jesus é a transparência do Pai, por isso é a luz do mundo. E a pessoa que crê em Jesus não permanece nas trevas. João 1:5 e também João 8:12. Terceiro ponto: é necessário guardar as palavras de Jesus, que veio não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. João 3:16, 17 e também 8:15 e 16.
A palavra de Jesus nos julgará. João 3, 18 a 20, 8, 37 e também Marcos 16, 16. 5 pontos do resumo. O Pai enviou Jesus e foi o Pai que prescreveu o que Jesus deveria dizer e ensinar. Ou seja, Jesus transmite o que ouviu do Pai. Isso é interessante. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Jesus transmite o que recebe do Pai. Os apóstolos transmitem o que recebem de Jesus. Os seus discípulos transmitem o que recebem dos apóstolos. E assim, a tradição apostólica, a transmissão da fé. Isso é muito importante, viu? Mas vamos lá. Outro ponto. Onde que está aqui que foi o Pai que prescreveu o que Jesus devia dizer e ensinar? João 5,30 e também João 6, 38, 40. E o último ponto, o mandamento do Pai é vida eterna. João 6, 63, João 6, 68 e João 17, 3. Com esse resumo, nós terminamos então o capítulo 12, terminamos o livro dos sinais e começamos agora um outro livro, o livro da glória de Jesus. Lembrando que nós já estamos na última semana de Jesus, já estamos na Semana Santa aqui. Fica com Deus.